E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vitor Takashi e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, eu tava com um pouquinho de medo de fazer esse vídeo porque é um tema um pouquinho polêmico, principalmente na fandom aqui no Brasil. Mas depois de ver um story do meu primo saindo nervoso do cinema depois de assistir Backrooms, eu sinto que eu deveria fazer esse vídeo pra pelo menos explicar a vocês uma coisa muito importante sobre as Backrooms, que é explicar as diferenças entre as várias versões de Backrooms que temos por aí na internet. E eu sinto que muita gente confunde as versões e até mistura às vezes quando vai fazer um vídeo explicando uma versão e até cita outra junto. E cara, eu queria vir aqui pelo menos explicar um pouquinho pra vocês, pra não ficar confuso, apesar de muita gente não gostar, dar hate, falar que não tem problema confundir, mas cara, me deixa pelo menos explicar um pouquinho pra vocês não ficarem perdidos, né? Porque, bom, Backrooms tem várias e várias versões, então faz sentido muita gente confundir, misturar uma coisa com a outra, então vamos lá. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilhe com seus amigos e vamos pro vídeo. Por onde eu começo? Só lembrando que esse vídeo não vai ser uma análise direta e nem uma review, porque eu já fiz uma review completa das Backrooms do Kane Pixels aqui no canal, que apesar de ter alguns erros de teoria, tá muito bom, vai lá assistir depois. Eu quero abordar esse vídeo de forma um pouco mais técnica, explicar pra vocês a diferença entre as várias versões das Backrooms. Bom, como muita gente sabe, as Backrooms surgiu de uma creepypasta que surgiu no 4chan, e todo mundo já tá cansado de saber que se você pisar em falso você cai nas Backrooms, que tem corredores amarelos, luzes fluorescentes, e se alguma coisa te ouviu, você ouviu também, e por aí vai. Partindo desse pequeno post no 4chan, várias e várias releituras e versões acabaram surgindo, sendo as mais famosas as da Wikidot e as do Kane Pixels. Porém, por ser baseada em uma creepypasta que surgiu no 4chan, essas versões às vezes acabam se misturando na parte popular da internet, em que muita gente não consegue distinguir qual é a versão de um e qual é a versão de outro. E eu já sentia que isso ia rolar quando lançasse o filme das Backrooms, e quando lançou, isso aconteceu. Muita gente deu críticas válidas, obviamente, do porquê não gostou do filme, mas teve uma galera que esperava uma coisa e na verdade não era, porque não era baseado no universo das Backrooms que a pessoa esperava. Nossa, eu falei todo confuso, calma. Tipo, teve vários comentários dizendo que esperava ter várias coisas das Backrooms da Wikidot no filme que é a versão do Kane Pixels. Tipo, curioso. Eu acredito até que meu primo pensou isso também, tipo, queria ver o nível tal, o objeto tal, o grupo tal, a água de amêndoa. Muita gente comentou isso até no meu vídeo também. Mas enfim, eu vou tentar resumir pra vocês aqui as Backrooms do Kane Pixels e da Wikidot pra ficar entendível de vez, beleza? Primeiro eu vou começar com... Bom, vamos começar o que é pra mim a versão mais famosa e a que mais dá conteúdo de Backrooms aqui no YouTube. Por que, Vitor? Porque muita gente conhece o conceito das Backrooms assim por cima, graças a essa versão, que tem vários níveis famosos, vários níveis que usam dos espaços liminares pra abordar muito bem as fases presentes nela. Afinal, tem sempre uma coisa nova saindo sobre ele, tem níveis, objetos, histórias, comunidade, por aí vai. Porque, bom, as Backrooms da Wikidot, ela basicamente pega a creepypasta original e a transforma numa outra dimensão em estilo de videogame, em que lá dentro tem vários níveis mesmo, mano. Nossa, chega até 1000 níveis se brincar. Alguns completamente catalogados e outros ainda sem catálogo, que a gente não sabe da existência ainda. E eu entendo esse perfeitamente ser baseado em estilo de videogame, porque no conto original, na creepypasta original, no texto dizia o termo no clipping, que é o termo que você atravessa objetos, paredes, no videogame. E como eu disse antes, as Backrooms da Wikidot tem níveis, tem levels. O level 0, por exemplo, é o level das paredes amarelas que surgiu no 4chan, e que depois vai se estendendo como o level 0.1, 0.2, o level 1, o level 2, o level 3 e por aí vai, mano. Vai prosseguindo e prosseguindo. E esse site obviamente está sempre sendo reescrito. O famoso level 188 hoje agora é o level 881. Ele está sempre mudando, sempre reescrito. Essa versão também tem várias e várias entidades catalogadas, mais de 200 entidades, como o Smiler, a Janela, os Partygoers e por aí vai, mano, vários monstros. Algumas tendo até fotos e outras apenas uma descrição por texto e por aí vai. Essas são as Backrooms da Wikidot. Uma versão das Backrooms que eu diria que é mais survival horror, mais Resident Evil das EDS, que apesar de ter um horror
fator cósmico, né, de ser outra dimensão, um outro lado do nosso mundo, né, que a gente entra e sobrevive. Cara, eu diria que é um lado mais sobrevivência e ação do que a outra versão que eu vou falar mais pra frente. Um lugar com regras parecidas de videogame que você precisa seguir normalmente, que você tem objetos pra repor suas energias, como a água de amêndoa, vários e vários grupos que podem te ajudar lá dentro, como por exemplo a Meg, e por aí vai. E bom, eu diria que as backrooms da Wikidot é a mais famosa, não só do Brasil, obviamente, mas também do mundo todo, da internet toda, porque é a que mais usam de base para fazer jogos no Roblox ou na Steam, por exemplo. Porque ela puxa mais pro lado de sistema de videogame, de sobrevivência, passar de nível, evitar monstros, interagir com grupos e pessoas que estão lá nas backrooms presas e por aí vai. E essa versão não tem um dono oficial, não tem um criador oficial. É uma comunidade que trabalha de forma comunitária, obviamente, para catalogar cada nível e cada monstro que existe nas backrooms. Por isso que tem vários e vários níveis. Mas enfim, eu gosto dessa versão. Eu gosto de alguns levels que tem nele, como por exemplo o level 37, Sublimit, conhecido também como Ballrooms. O level chamado de Shopping Infinito, porque eu adoro esse estilo de shopping e lugar infinitos. Eu também gosto da mecânica da água de amêndoa, de que precisa beber uma água específica para repor suas energias e continuar nos levels que precisa correr bastante, mas tem umas partes que eu acho bobo demais, que não faz muito sentido, que eu também não curto muito, como por exemplo a fase na padaria. É sério? Eu acho que não faz o menor sentido. Ou a fase na lua também, que eu não entendo até hoje como isso funciona. E na minha opinião, essa versão só funciona em jogos, porque fazer uma série ou filme não acabaria nunca. E ter um catálogo gigantesco assim, dá pra criar vários e vários jogos sem fim. É perfeito. Mas enfim, eu gosto de considerar essa versão como um survival horror, como se fosse um jogo de sobrevivência, em que você vai passando de fase e vai ter que lidar de um jeito específico e seguir suas próprias regras, assim como um videogame. Ah, e antes de ir pro próximo tema, que vai uma menção honrosa ao Wikifandom, que muita gente confunde as duas versões da Wikidot com a Wikifandom. E uma fase que originalmente surgiu na Wikifandom foi a Run for Your Life, ou a Corra pela Sua Vida, uma fase em que você precisa correr um corredor gigante que precisa fugir de monstros. E por um tempo ela foi até implementada na Wikidot, porém agora sofreu uma reescrita e não é mais essa Corra pela Sua Vida, sendo reescrita agora para uma exclamação esquecida. Um dos vários levels que não foram numerados, que tem vários mesmo, sério. E na nova versão da Wikidot, ela não tem mais monstros te perseguindo em um corredor infinito, agora é apenas um corredor esquecido, como se fosse esquecido pelas próprias backrooms. E passou de uma fase de survival horror genérico, que precisa só correr de bicho, para uma fase mais melancólica. Mas pelo menos a fase original surgiu na Wikifandom, e saiba que apesar das duas já terem implementado fases uma das outras, elas têm visões um pouquinho diferentes, né, sobre os levels e por aí vai. Mas enfim, eu acho que eu consegui explicar muito bem as backrooms da Wikidot. Agora vamos pro próximo, que é a segunda mais famosa. Aviso rápido, galerinha, eu estou escrevendo uma HQ, exatamente, uma história em quadrinhos, e eu ainda estou no momento de produção dela, ou seja, ela ainda não tá completamente pronta, eu nem tô com o capítulo 1 pronto ainda. Mas a trama basicamente gira em torno de uma personagem chamada Helena, uma personagem que depois que sofreu um acidente, ela consegue controlar sua alma durante os seus sonhos, então viajar para várias dimensões paralelas, outros mundos, outros planos e por aí vai, com um objetivo filosófico. Se quiser saber um pouco mais sobre a história, me siga nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, que eu tô postando tudo sobre essa minha HQ lá, beleza? Então fiquem de olho. Mas enfim, voltando. Sendo uma versão mais pé no chão, temos agora as backrooms que se tornou filme graças à A24. As backrooms do Kane Pixels. E essa é um pouco polêmica porque muita gente começa a misturar as backrooms do Kane Pixels com a Wikidot, achando que é uma coisa só, falando que é a mesma coisa, mas gente, não é. E eu vou explicar com calma. Aqui na versão do Kane Pixels, as backrooms é outra dimensão, obviamente, que tenta imitar a nossa e falhando miseravelmente, como se fosse uma inteligência artificial aprendendo e falhando. Uma diferença notável das backrooms da Wikidot para do Kane Pixels é que na Wikidot, a fase das paredes amarelas, né, a que deu origem a essa creepypasta toda, não é tanto destacada assim, apesar de ser a primeira fase, né, o nível 0. Já aqui, nas backrooms do Kane Pixels, as paredes amarelas é basicamente o padrão das backrooms dele. Tipo, tem uma área diversificada aqui e ali, né, tem objetos diferentes, salas diferentes, cores diferentes, mas o padrão mesmo é as paredes amarelas, é como se fosse
o natural das backgrounds do Kane Pixels. E de certa forma me dá uma sensação estranha, parece que é alguma infecção que não para de se alastrar, mano. É uma coisa que tá sempre ali. As paredes amarelas, as luzes fluorescentes, tá sempre ali nas backgrounds dele. Eu não sei explicar, mano, mas eu acho muito legal. E aqui os monstros surgem de formas diferentes comparados da Wikidot. Aqui, por exemplo, tem dois monstros. A primeira sendo Life Form, ou forma de vida, ou como muita gente conhece, bactéria, pois a origem dela aparentemente tem origem bacteriana, de fungos e por aí vai. E aparentemente as bactérias surgem depois que um corpo falece nas backgrounds e começa a juntar um monte de mofo e coisa podre ali na região do corpo e começa a se tornar essa coisa, graças ao ar completamente diferente das backgrounds. E a segunda entidade que temos aqui é a Still Life, ou traduzindo abrasileiradamente, a natureza morta, em que antes do filme lançar a gente não sabia como era uma Still Life, como ela surgia, mas agora o filme nos respondeu finalmente. E as naturezas mortas são nada mais nada menos que cópias de pessoas que as backgrounds tentam recriar, ou melhor, tenta se lembrar. E assim como o Clark teoriza, quanto mais ela tenta se lembrar, menos ela consegue acertar, deixando a Still Life completamente torta, completamente bizonha e completamente deformada. E diferente da Wikidot, que lá tem vários grupos com subgrupos para ajudar pessoas que caíram lá, ou então investigar as backgrounds, aqui na do Kane Pixels a gente só tem um grupo chamado de Async, que é um grupo que fazia antigamente máquinas de ressonância e hoje recebe auxílio do governo para poder investigar mais este universo bizarro. E eles separam a trama das backgrounds do Kane Pixels para trama mais ficção científica, em que você vê a parte mais científica do negócio em vez de terror. Mas enfim, eu não vou explicar toda a história aqui porque eu já expliquei naquele meu vídeo que vocês podem ver depois. Mas agora eu queria citar a parte que é mais polêmica e que muita gente pode até me xingar por isso. Mas as backgrounds do Kane Pixels, muita gente tem costume de dividir ela em níveis, né? Porque tem várias áreas diferentes, mas eu diria que as backgrounds do Kane Pixels não tem levels. Bom, vamos lá. As backgrounds do Kane Pixels, ela tem sim áreas diferentes, em que as backgrounds ela tenta copiar áreas da vida real e acaba deixando todo torto, todo bizarro e que deixa completamente incompleto. Completamente incompleto é complicado. E muitas pessoas que são fãs das backgrounds da Wikidot costumam chamar essas áreas diferentes de levels. Porém, a série divide mais em áreas. Pô, Vitor, mas não é a mesma coisa? Olha, cara, na minha opinião não é não, porque as backgrounds da Wikidot, por exemplo, pra você passar de uma fase pra outra, você precisa passar por uma porta, por uma parede, fazer no clip forçado. Depende da situação de como você passa de fase. Às vezes dá pra pular uma fase ou avançar normalmente. E lá funciona de fato como um videogame, lá tem regras pra você seguir. Aqui não, aqui você vai andando normalmente e encontra os cenários por acaso, porque provavelmente as backgrounds copiou ali na hora e fez um cenário pronto. As backgrounds do Kane Pixels não tem uma regra para ser seguida, ela apenas existe, como se fosse um mundo novo, uma natureza nova. Por isso eu não curto muito separar como níveis, porque não é como um videogame, é como se fosse um mundo à parte, um mundo fora do nosso. Uns bastidores. Bom, muita gente não gosta dessa analogia, mas eu vou usar ela aqui de novo. Para encontrar uma nova área das backgrounds do Kane Pixels, você não precisa atravessar a parede, encontrar uma coisa secreta, não. Você só precisa andar normalmente, assim como se fosse um bioma do Minecraft, em que você tá num mundão vasto e gigante que uma hora ou outra você vai encontrar uma coisa diferente aqui e ali, mas ainda no mesmo mundo. Então eu diria que é como se fosse um bioma, basicamente. Calma, antes de vocês irem aí me xingar nos comentários, calma, eu não acho ruim vocês chamarem de levels. Eu só acho que não seria o termo mais correto pra chamar. Poderia chamar de bioma, área, tudo bem. Eu só não acho que é a mesma coisa que levels. Porque apesar de ter alguns bugs que tem cadeira grudando na parede, no clip, etc., as backgrounds do Kane Pixels não é totalmente baseada em games. É algo mais a visão dele. E eu tô ligado que até o próprio Kane Pixels já chamou de levels em alguma entrevista. Não tem problema, não tem problema. Eu só tô querendo explicar pra vocês que tem diferença e pra não ficar misturando. Porque senão, quem for assistir o filme vai acabar se decepcionando esperando algo da Wikidot. Porque eu já vi muita gente comentando isso, dizendo que se decepcionou com o filme porque esperava, por exemplo, a água de amêndoa no filme. Sendo que isso não é um elemento do Kane Pixels. Bom, mas vale lembrar que as backgrounds elas são uma creepypasta. Obviamente não tem um dono oficial, entre aspas. Aqui é uma história comunitária que qualquer um pode criar sua visão. A Wikidot faz a versão dela, o Kane Pixels tem a versão dele, bem específico. A Puppet Combo tem as backgrounds deles mesmos, que inclusive eu queria tanto jogar, mas infelizmente eu não tenho condição para jogar isso ainda. Tem backgrounds de outros youtubers que imaginam a visão deles, que imaginam sem monstros, sendo só
só o complexo como vilão em si, e por aí vai, mano. Backrooms é comunitário, você pode criar a sua versão que você quiser. Inclusive eu tô pensando em colocar a minha na minha HQ. Mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo muito bem, que tenha ficado tudo muito bem explicadinho, porque cada versão é única, é diferente e é muito boa do seu jeito, beleza? E sem brigar, obviamente, diga aqui nos comentários qual é a sua versão favorita. A minha, obviamente, eu gosto mais a do Kane Pixels. Essa me cativou bastante, mas eu gosto também da Wikidot. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um beijo e tchau, tchau.